Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento o senador Hélio José, que preside essa sessão, e a Comissão Senado do Futuro, e os colegas de painel. Vejo que o senhor se põe arquitetonicamente na confluência das duas significações que o Papa Francisco indica como as que organizam o entendimento do mundo, né? A ciência e a fé. Embora aqui, no caso, a ciência se invista da dimensão da filosofia, né? E a fé se invista da dimensão da filosofia, e a ciência também se invista da dimensão da fé, porque é um pleito à condição da dignidade do humano, né? Então, eu queria cumprimentar os colegas Creba e Riedel, da mesa, os presentes. Não vou nominar todos, mas não posso deixar de fazer uma demarcação dos meus colegas de universidade, Celina Reutemann, o professor Gonzaga Mota, Aldo Paviani, e meus colegas de Comissão de Justiça e Paz, Marcelo Lavener e Carlos Moura, né? Os demais já celebrados na sua presença pela mesa e pela nominação aqui do protocolo. O tema é muito vasto, né? A ética em todas as suas dimensões das relações humanas. Então, seria difícil recortá-lo para efeito de ter um lugar circunscrito num painel com essa qualificação aqui exposta. Eu vou tentar, para a minha aproximação, fazer um recorte. E quero fazer tomando a perspectiva com a qual estou de acordo, e não poderia ser menos de acordo, sendo eu também um membro da Comissão Justiça e Paz, daquela que Dom Leonardo nos trouxe, e que baliza a minha própria percepção do significado filosófico da ética, tal como ele nos apresentou. Mas partirei de uma designação que vamos dizer, quase de algum modo, fio condutor da exposição que ele nos proporcionou, que está expressa numa formulação muito elegante, mas carismática, no sentido do que esse termo tem em termos proféticos. É de que a dimensão da ética é possibilitar o estabelecimento de um homem humano. Um homem humano. Um homem, ele disse, mais humano. Uma mulher mais humana. O que significa dizer que a leitura da perspectiva ética desta condição de humanização do homem revela uma dimensão de um percurso de inconclusividade. Quer dizer, o humano não é um dom apenas no sentido de que é um sopro do divino, nem um acaso biológico. O humano é um experimento na história, é uma construção na história. Trazendo para o nosso tempo, no percurso da filosofia, eu poderia juntar aqui os precursores, como Aristóteles, por exemplo, que, ao afirmar a dimensão do humano, configurou ser o homem um animal político. Ele não disse é um animal racional. De algum modo, a sua perspectiva levava em consideração que a condição da racionalidade é compartilhada de algum modo, ou mais reflexivamente, ou mais transitivamente, por todos os animais, os humanos e os não humanos. Mas a condição da política, o zoon politikon,
é uma exigência do processo de se tornar propriamente humano. Por isso que, ao fazê-lo na obra que o celebrou, da política, ele diz que o homem é um animal político, enquanto, por exemplo, que o escravo, na sua definição, é uma ferramenta que fala. É uma dimensão animal, mas não é uma dimensão humana. Depois Cícero vai reproduzir na sua Roma, é um utensílio vocalis, é uma ferramenta falante. O que acentua essa perspectiva de que as mediações da política é que permitem a realização histórica do humano. Na verdade, é essa relação que eu queria trazer com um pensamento contemporâneo, agora localizado em Hegel, para com ele lembrar na mesma dimensão que o homem, no seu tempo, não havia ainda a acepção do feminino como uma expressão do processo da humanização. Depois, hegelianamente, Simone de Beauvoir incluiria a mulher para dizer, como Hegel, não se nasce mulher, torna-se mulher. Hegel dizia, não se nasce homem, torna-se homem. Ou seja, o humano não é uma derivação evolutiva da condição biológica originária. É exatamente a completude que realiza por mediação dos processos a partir dos quais a sua identidade se constrói. E o humano se realiza como dimensão, vamos dizer assim, enunciativa do que poderíamos dizer, e é o que ele expressou, se afirma a sua dignidade, a sua condição plena, emancipada, nos termos que ele aqui formulou, Dom Leonardo, que vai da própria condição da sua subjetividade enunciada, passando pela liberdade até se constituir na fraternidade, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu penso seria importante considerar. E aí, nestas condições, imaginar, no conjunto do nosso diálogo aqui, que pensar a ética é pensar exatamente o mapa de navegação desta viagem de humanização. Quer dizer, o mesmo filósofo Hegel, né, que, para poder afirmar essa fundamentação, foi obrigado a distinguir a ética da moral, não é isso? O ethos dos mores, embora na assimilação semântica não se possa necessariamente fazer uma discussão em profundidade desta distinção, por conta das línguas, né? Ethos e mores, em última análise, representam a mesma significação, são o habitar, as condições de afirmação das formas subjetivas pelas quais nós percebemos entre nós a expectativa, a expectoração do humano. Mas, do ponto de vista da assimilação modernizante desses termos, acabamos fazendo uma distinção que a tomada renovadora da língua retira da sua origem grega ou romana, latina, né? Do grego ou do latim, as duas assimilações que não se confundem. Para Hegel, por exemplo, a ética é a mediação institucional por meio da qual, objetivamente, os padrões, as formas de sociabilidade, as condições de reconhecimento, de reciprocidade, de constituição bilateral das dimensões do nosso bem viver, do nosso conviver, do nosso coexistir, vão se assimilando a uma perspectiva pedagógica desta construção do mais humano. Daí que, para ele, as mediações são objetivas e são institucionais.
na leitura filosófica dele, essas grandes mediações institucionais, ele indicou, são historicamente diferenciadas, dialogam, mas não se confundem. Ele lembrava, são a família, a sociedade civil, o Estado. Né? No caso do Estado, porque ele testemunhava o seu aparecer histórico. O Estado não é um dado, é um construído. As sociedades existem, são realidades razoavelmente espontâneas, porque configuram as formas pelas quais as relações se configuram. Para um hegeliano importante, Marx, essas relações são objetivas, independem da nossa vontade, são formuladas na medida em que, ao produzir e reproduzir a sua existência social, nós nos pomos em presença e interpretamos as formas pelas quais configuramos essas relações. As sociedades são essa espontaneidade. Os Estados são realidades, mas são artificiais. São construções. Os Estados são feitos. São realidades, mas são realidades convencionais, que têm relação com a intrassubjetivação desses processos a partir dos quais nossas formas de continuidade histórica, produzindo e reproduzindo a nossa existência social, se estabelece. Assim por exemplo, que institucionalmente, um momento em que isso se realizou de forma plena foi na família, porque na esfera pré-estatal, que é moderna, não havia Estado antes da modernidade, ou pelo menos não havia Estado como a gente o caracteriza hoje, Estado nacional. A família era a unidade política da mediação institucional. Nerva adota Trajano para que Trajano seja imperador. Trajano adota Antonino, Antonino adota Adriano, Adriano adota Marco Aurélio. Cômodo é filho sanguíneo de Marco Aurélio. Mas a condição do exercício do poder político é se inserir na mediação doméstica. Por isso que lá na Roma tudo era familiar, é doméstico. Os deuses são deuses domésticos, são deuses lares. O poder é familiar, é o pátrio poder. A política se instala no patriarca e a família é essa unidade política. Então, eu queria primeiro acentuar isso para dizer que uma exigência para um debate como esse, dadas as referências filosóficas que Dom Leonardo nos traz, é imaginar que nós não podemos pensar a condição ética objetivamente sem fazermos a crítica de profundidade radical das instituições, de todas as instituições. Seja na linha dos grandes marcos de transição do espírito na história, hegelianamente falando, né, na família, na sociedade civil, no Estado, seja na medida em que as institucionalidades se estabelecem como mediações reconhecidas, legitimadas, no âmbito das suas próprias formas racionais de instalação. Assim, por exemplo, eu acho que uma questão que nós teríamos que discutir muito profundamente é a configuração institucional, por exemplo, da justiça, por exemplo, da educação, que são formas pelas quais as dimensões éticas se constituem, seja pela condição do reconhecimento, seja pela condição da formação do sujeito que é capaz de elaborar regras de bem viver, de convivência legítima, recíproca, configurativamente estabelecidas. E acho que o modo de fazer a leitura dessa pedagogia ética da formação das instituições é pensar a condição democrática, porque é por meio dessa dimensão que as sociabilidades afloram de modo a se estabelecerem no entendimento que seja ético na medida em que perde o seu referencial de interesse circunscrito, que é o que Hegel dizia, o campo da moralidade.
Porque no campo da moralidade, os interesses são vinculativos do lugar dos sujeitos que interferem no processo. É por isso que a gente fala de moral burguesa, de moral cristã, de moral operária, de moral corporativa, né? Que não necessariamente realizam os sentidos éticos, para lembrarmos, né, um dos fundadores da comunidade cristã antiga, que apontava para uma dimensão de justiça, se legarmos aqui as lições, por exemplo, de Paulo e de Lucas, no sentido de que o fundamento ético da comunidade é dar a cada um conforme o seu trabalho e as suas necessidades, né? Que depois foi apropriado por outros fundamentos da política em diferentes contextos, a tal ponto que o Papa Francisco se referiu à usurpação de bandeiras pelos marxistas. Se a gente lembrar que a máxima da sociedade cristã antiga, nos Atos dos Apóstolos, está inscrita na Constituição da União Soviética, de cada um, ou no Manifesto do Partido Comunista, de cada um conforme o seu trabalho, a cada um conforme a sua necessidade. Então, creio que a condição da democracia é fundamental para podermos pensar a dimensão ética de uma institucionalidade que seja mediadora do mais humano. Mais humano que se reconhece os indígenas, as mulheres, as crianças. Ou o menino de rua, trombadinha, pivete, não é gente. Porque criança é aquela que, de um ponto de vista da construção dos valores, é a nossa criança, conforme a nossa moral, mas que não lida bem com a diferença e com as carências que nos desumanizam. Ou a mulher, que só muita luta histórica permitiu ter um lugar de subjetividade reconhecida e que, por exemplo, se a gente lê o Nome da Rosa, de Humberto Eco, vai ver o seminarista constrangido por 3 ave-marias, no seu pecado, produzido pela alma diabolizada de um vaso de concupiscência, a mulher. A expressão vaso de concupiscência está na Suma Teológica de Tomás de Aquino, né? E que, no campo da afirmação da subjetividade do feminino, é uma luta ainda não concluída. Basta ver os feminicídios e a Lei Maria da Penha. Então, eu diria, né, que essa dimensão inconclusa do humano é o requisito de aferição da qualidade mediadora das instituições para afirmar a dimensão ética da justiça e do direito. E que a democracia é a expressão mediadora desse processo, para permitir o debate sobre a formulação dos enunciados explicativos da realidade no mundo, e não incidirmos nas falácias, por exemplo, das leituras tecnicistas, instrumentais, de uma racionalidade que só se configurou porque é parte de um projeto de ética capitalista, de ética de um determinado modo de produção. Apesar das advertências do pensamento econômico que percebeu esse processo, se a gente lembrar com Adam Smith, que é importante a riqueza das nações, mas não se pode perder de vista os sentimentos morais, que é o segundo livro dele, mal lido e mal difundido. A não ser mais recentemente, com base em teoria de justiça, por exemplo, Amartya Sen pensar que o que representa a dimensão distributiva, equânime do sistema econômico é apoiar-se numa teoria de justiça que inclua, superando fome, condição de gênero e condição de alienação do humano. Então, eu acho que Dom Leonardo, no final, mostrou uma agenda das grandes questões que nos desafiam nesse momento, no contexto de uma sociedade que se aliena do humano, que coisifica as relações, que mercadoriza a vida
e que requer uma dimensão reincorporada da perspectiva ética para poder afirmar o humano como um projeto, como uma condição de realização plena de sua dignidade e de legitimação de suas lutas por reconhecimento e por afirmação contínua dessa disposição do ainda mais, do não mais. Por isso que a nossa Constituição, 30 anos, está sendo alvo da crise da conjuntura. Ou a gente acha que foi só para tirar uma governança, ou a gente não vê que é uma disputa de projeto, ou a gente não percebe que a resultante dessa experiência é desconstitucionalizar o país. Foi lembrado aqui, as medidas têm esse sentido: destituir direitos, retirar a inserção, negar a capacidade protagonista, criminalizar a reivindicação. E é, em última análise, um empreendimento de desdemocratização, porque infantiliza, reduz, reverte, ao invés do mais humano, recuperar a perspectiva hierárquica do menos humano, nos tornar menos humanos, reduzir as demarcações das terras indígenas e quilombolas e fazê-lo por meio de instituições que perderam o seu horizonte ético de papel transformador, seja quando legisla, e as exceções estão aqui declaradas: votei contra a reforma, votei contra a Previdência, seja quando julgam, porque se colocam associadamente à forma de legitimação desse processo de alienação da humanidade, que é o nosso destino e é a nossa forma de nos realizarmos civilizatoriamente. Obrigado. Só aula. A iniciativa desse projeto cooperado, né? E até me espantar com uma casa legislativa que trabalha no horizonte de futuro, se descolando do cotidiano que, às vezes, torna rasteiro o debate sobre as condições da vida e da sociedade, né? Então, o senador, a satisfação de ver, né, o seu olhar de prospectiva, né, e se articular com essa iniciativa, né, que engrandece não só o mandato, mas também a agenda aqui do Congresso. Embora as perguntas que vêm do telespectador, né, sejam, às vezes, aparentemente problemáticas tocante à formulação da questão que angustia o telespectador, há uma condição comum nelas, que é a convicção de que é preciso construir respostas éticas para os processos da política, né? Por isso que Dom Leonardo saiu, mas não é pouco o Papa ter dito na Evangelii Gaudium que a política é a dimensão sublime da caridade. Como tem o Dr. Moura aqui, que é o presidente da Comissão de Justiça e Paz, creio que nesse âmbito está um mandato de misericórdia, no sentido de que tomemos a política eticamente para poder imprimir ação transformadora no mundo. Acho que foi a tônica desse debate. Penso que a economia nos ativa no sentido de nossas perguntas éticas. A professora Fatorelli já tinha estado conosco num seminário da Comissão de Ética, né, do Movimento Brasil 2022. E o faz porque é aí onde o humano se defronta com o que menos o realiza, que é a sua transformação em insumo, em mercadoria, né? Porque
há um consumo, inclusive, da existência, né? Nós exaurimos a existência, substituindo as necessidades que são éticas por um hedonismo, uma fruição, né? Da qual não escapam, inclusive, as dimensões mais subjetivas da alteridade, do outro, né? Que é transformado em fator de apropriação, né? É o nosso legado colonial, nós fomos experimento de colonização. E, enquanto tal, nós lidamos com a tensão entre reconhecer o outro, e isso foi um processo. O indígena foi visto como monstruoso, como bestializável, como não humano. Foi preciso um documento para esse reconhecimento, e o rei Carlos V suspendeu o empreendimento da conquista por 2 anos, enquanto um debate como esse não estabelecesse razões de convicção sobre a humanidade do índio, né? Isso não impede que aqui, por exemplo, jovens hedonistas sacrifiquem o indígena, ainda que com a tolerância de dizer que não sabiam o que era indígena, mas pensavam que era um mendigo. Quer dizer, ali onde a alienação é mais extrema. Então, acho que debates como esse são importantes porque há um caldo de expectativa que as perguntas, com os seus equívocos, revelam, né? E penso que aqui nós trabalhamos intensamente nessa direção, para fazermos uma revisão institucional de todos os processos, de todos, porque não escapa nenhuma dimensão daquilo que é o processo de representação dos nossos valores na institucionalização de nossos projetos sociais e nossos projetos de vida. Eu até ia perguntar a Dom Leonardo se é verdade que o Padre Nosso foi alterado na constituição do acordo entre o capitalismo inglês e o Vaticano, para substituir o perdoai nossas dívidas por perdoai os que nos ofendem. Hugo Asman sustenta que sim, e aludiu ao fato de que a dívida é a escravidão moderna, e que é necessário romper com esse guante para poder libertar o humano, que esse processo perverso sufoca e aliena. Acho que aqui hoje trabalhamos muito com esse sentido, né? E por isso que eu mencionei que a democracia é a pedagogia da construção histórica da ética, porque é na democracia que a gente permite a construção das opiniões liberadas para configurar o que é projeto de vida e o que é projeto histórico-social, que é o experimento da nossa cultura, do mundo que foi encoberto em 1492, para usar a linguagem de Henrico Dussel, né? E que, desde então, trabalha para sair dessa dimensão alienadora de uma corrupção que é apenas o subterfúgio das hierarquias para se apropriar do que é produto social, né? Então, acho que aqui a gente exercitou isso, e a dimensão do colonial gera todas as formas de alienação que a gente conhece. O racismo, a dimensão alienante de gênero, a configuração expoliativa da hierarquia entre as classes sociais. Essas são as nossas tarefas, e a ética é a nossa pedagogia. Muito obrigado por essa oportunidade aqui. Agradecido, doutor Geraldo, doutor